Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Apresenta a tua vida diante de teu Deus. Pai, obrigado por tua mão poderosa. Cremos que ela nos sustenta. Cremos, ó Pai, que é por meio da tua mão poderosa que o Senhor tem derramado misericórdia, graça e provisão sobre as nossas vidas. E te pedimos, ó Deus, que nesse tempo o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor traga ao nosso coração a resposta de nossas orações, inquietações. Que possamos, ó Deus, sair deste lugar cheios da tua santa presença. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Meus amados irmãos, estamos começando hoje uma minissérie, na verdade serão apenas 2 encontros, falando sobre o profeta Abacuque. Profeta Abacuque, profeta menor, profeta que viveu ali no 6º século antes de Cristo Jesus. Pouco sabemos a seu respeito, a não ser aquilo que tem no livro, que leva o seu próprio nome. E esse é um profeta que agiu de uma maneira um pouco diferente. Enquanto a maior parte dos profetas se levantaram para advertir ao povo, para trazer uma palavra de reflexão, de desafio ou de conforto para o povo, o profeta Abacuque é levantado pelo próprio Deus como alguém que questiona o Pai. Ele percebe as mazelas da sociedade e o seu livro relata as suas queixas. O seu livro é um diário, vamos dizer assim, de oração, onde ele fala com Deus e Deus se revela a ele. Então ele registra as revelações do Senhor, as suas queixas. O cenário de Abacuque era um cenário bem difícil, não do ponto de vista de prosperidade, pois a nação de Israel ainda era próspera, ainda estava vivendo um tempo de bonança. Havia mudado de um excelente rei que havia falecido, e o seu sucessor já era um rei que estava andando distante dos caminhos do Senhor. E o que aconteceu é que, por andar distante do caminho do Senhor, a nação como um todo foi se corrompendo. E a maldade dessa nação foi tomando conta da vivência do povo, fazendo com que o profeta ficasse horrorizado com aquela postura. E agora a inquietação dele não é com relação à prosperidade, ou estarem passando por um tempo de tribulação. A preocupação dele é com a moral da nação, e o fato da nação estar desse jeito, ele acredita que vai trazer grandes ruínas para a nação. E ele começa a questionar o Senhor a respeito desse cenário. Eu queria ler então o primeiro bloco, onde nós vamos encontrar as principais queixas do profeta Abacuque, e logo na sequência a gente vai começar a entender qual foi a resposta dada por Deus, e de fato é uma resposta que causa espanto, aquele que está começando a aprender como é um movimento profético, como é que Deus falava. Quem lê a primeira resposta que Deus dá para Abacuque fica espantado com o que Deus vai trazer. Mas então, vamos fazer a leitura a partir do verso 1 até o versículo 4, onde a palavra do Senhor nos diz assim: advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflitos por todos os lados. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Nesses primeiros 4 versos nós encontramos pelo menos 3 indagações feitas pelo profeta em um panorama ali do que é que ele estava contemplando. E essas 3 perguntas, essas 3 queixas, são recorrentes não apenas na vida deste profeta, mas na vida de muitos outros homens de Deus. É o mesmo dilema vivenciado por Jeremias, é o mesmo dilema vivenciado por Malaquias, é o mesmo dilema que às vezes eu e você passamos. Quantas vezes nós
não nos queixamos diante de Deus por ter a sensação de que não somos ouvidos. A primeira queixa dele é: até quando eu vou clamar por socorro e o Senhor não vai ouvir? A sensação que ele estava tendo naquele momento é que a sua voz não estava alcançando o coração de Deus. Deus não estava se movendo em direção a ele, e o coração dele vai ficando angustiado, porque ele continua contemplando a maldade e nada muda. E ele pede socorro, pede resposta, pede socorro, pede resposta, e a resposta não vem. E você não precisa ter muitos anos de vivência com o Senhor para entender que às vezes a resposta não vem no tempo que a gente gostaria. Muitas vezes o céu parece ficar de bronze. Parece que a gente ora e a oração não passa do teto. A gente fala, e a sensação que a gente tem é que nem mesmo nós estamos conseguindo nos ouvir. E essa sensação de silêncio de Deus é algo que nos machuca muito. É algo que nos fere e às vezes prejudica a nossa percepção de outras coisas que o próprio Deus pode estar fazendo. Sabe, no momento de confusão, no momento de conflito que o profeta Abacuque está passando, a primeira indagação que ele faz é: Senhor, por que tu não me ouves? E talvez você esteja aqui hoje e já tenha feito inúmeras vezes essa oração. Talvez você esteja aqui hoje e esteja com o coração frustrado porque tem um pedido que é recorrente, tem um motivo de oração que você sempre está falando e parece que nunca obteve uma resposta, que Deus nunca falou nada claro para você com relação a isso. E é essa queixa, esse movimento que faz com que Abacuque, em vez de se dirigir ao povo e denunciar o seu pecado, a corrupção, a injustiça, ele se volte primeiramente para Deus. Porque o conflito dele não era simplesmente ver os ímpios prosperando. A crise dele é: porque Deus não faz nada mediante a isso? E nem me responde. E nem me responde. Como é que pode os ímpios prosperarem? Como é que podem os bons serem prejudicados? E, sabe, essa sensação que o profeta Abacuque está tendo aqui, ela é muito parecida com a do salmista Asaf, no Salmo 73. Quando ele começa a contemplar a prosperidade dos ímpios, ele fala: eu quase caí. Porque eu vi que eles prosperavam, eles não ficavam doentes, eles usurpavam as coisas dos outros e continuavam prosperando. E naquele momento eu comecei a invejar a saúde, os amigos, a prosperidade, até que eu entrei no santuário do Senhor, e ali eu pude contemplar o final deles. E ele termina o seu salmo dizendo que bom é estar com o Senhor. Sabe, às vezes na vida, quando nós olhamos mais para o lado do que para o Senhor, nós nos sentimos completamente sem norte, completamente perdidos. A nossa referência nunca pode ser o outro. Porque quando a nossa referência se torna o outro, o dilema da grama do vizinho ser sempre mais verde se torna real na nossa vida. E a gente fica perdido. E o profeta Abacuque, nesse momento aqui, ele se concentra nele e o Senhor. Ele começa a clamar ao próprio Pai para que Deus pudesse trazer as respostas. Ele não quer depender daquilo que os seus olhos estão contemplando. A sequência do texto, que vai trazendo uma segunda queixa, se a primeira é Deus não está me ouvindo, a segunda queixa que o texto diz é: até quando eu vou gritar dizendo que está acontecendo uma violência e o Senhor não vai trazer salvação? A segunda queixa é: se o Senhor não quer me ouvir, tudo bem, mas faça alguma coisa. Por que o Senhor não está fazendo nada? Por que o Senhor não intervém? Por que o Senhor não age? E quantas vezes, meus irmãos, nós vivemos esse dilema de achar que os braços do Senhor estão encolhidos. Achar que Deus pode até estar ouvindo a minha oração, mas Ele não está fazendo nada. É difícil contemplar a ação do Senhor. É difícil perceber os seus movimentos. A gente só consegue contemplar realmente isso pelos olhos da fé. A gente só consegue descansar na certeza de que Deus está agindo, mesmo quando nós não estamos vendo,
porque nós entendemos que todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se não fosse esse ato de fé, essa convicção, essa esperança, sinceramente falando, quantas vezes a gente passa anos e anos e não consegue contemplar a ação de Deus? Quantas vezes? É bem verdade que depois de muitos e muitos anos, clamando por um mesmo motivo, Deus sempre traz uma resposta. E a gente olha para trás e diz, caramba, Deus estava sempre agindo e eu não percebia. Eu me lembro, é algo que eu acabo citando bastante aqui para a igreja, o testemunho da minha irmã, quando ela faz a primeira cirurgia, que crava um parafuso na medula dela, ela não sabia, conviveu com um parafuso cravado na medula por 10 anos. Aí começa a perder o movimento da perna, e fala, vou ficar paralítica, e agora o que é que Deus está fazendo? Deus vai me colocar numa cadeira de roda, eu vou perder os movimentos, em todo aquele dilema, o médico fala, você está perdendo os movimentos, e fala o motivo. Olha, tem um parafuso cravado na sua medula há 10 anos. Liga uma chave na mente dela, que gira, e que ela diz, espera aí, então há 10 anos, na verdade, Deus está operando um milagre e eu não estou sabendo. Porque há 10 anos eu estou andando, e há 10 anos eu deveria ter parado de andar. Mas há 10 anos ela estava orando e talvez se perguntando, cadê Deus? Cadê a resposta? Por quê? Por quê? Sabe, às vezes a gente não contempla o que é que Deus realmente está fazendo. E não há um problema de você questionar. Não há um problema de você rasgar o coração como Abacuque fez e clamar por socorro e dizer, Senhor, está me ouvindo mesmo? Senhor, o Senhor está agindo? Não é um problema isso na vida do cristão. Isso faz parte de uma construção de intimidade, de busca, de sinceridade diante do Senhor. Mas o fato é, muitas vezes nós não contemplamos a ação do Senhor, mas isso não quer dizer que Ele não está agindo. Não quer dizer. Mas a terceira inquietação do coração de Abacuque aqui é, Senhor, o Senhor não ouve a minha oração, essa é a sensação que eu estou tendo, e o Senhor não vem me socorrer, não vem operar nada aqui no meio do teu povo, eu não estou vendo a tua ação. E além de tudo isso, o Senhor ainda fica fazendo com que eu contemple tudo que está acontecendo. O Senhor está me dando discernimento, eu fico vendo o mal, eu queria não ver. Essas coisas não poderiam acontecer bem longe de mim. Essas coisas poderiam acontecer e não me afetar. Mas por que, Senhor, o Senhor permite que essas coisas me afetem? Quantas vezes, meus irmãos, situações específicas passam a nos afetar dessa forma e tudo que a gente queria era fugir delas. As pessoas à volta não se incomodam, as pessoas à volta não ligam, mas para a gente aquilo é importante. Para a gente aquilo é um assunto latente, é um assunto que começou a tocar, a gente já fica sensível. Não tem causas que de fato mexem com a gente. E a pergunta é, por que essa causa me afeta tanto? Por que eu estou tão conduído com todo esse cenário aqui, Deus? Quem é que estava sendo ímpio aqui? Era Abacuque? Quem estava sofrendo violência era Abacuque? O texto não está falando sobre Abacuque sofrer violência, o texto não está falando sobre Abacuque não ter justiça, não ter prosperidade. Com ele estava tudo tranquilo, mas agora ele está se condoendo por conta do que ele está vendo à sua volta. As mazelas à sua volta estão tomando conta do seu coração e ele está remoendo aquilo no coração, clamando não por ele, mas clamando pela nação. Pela nação. E essa causa que vai tirando a sua paz, ele vai narrar brevemente, no finalzinho do verso 3 e no 4, algumas circunstâncias. A primeira é a violência que havia tomado conta da nação, estava sempre diante dele essa violência, lutas e conflitos, as pessoas, desde o ambiente familiar, como descreve bem também o profeta Miqueias, até mesmo as lideranças de Israel e Judá. As leis não tinham força alguma, o verso 4 vai dizer que as leis estão sendo enfraquecidas. Outros profetas chegam a denunciar de forma mais clara o porquê as leis estavam sendo enfraquecidas. Os poderosos subornavam e os juízes só davam as leis favoráveis àqueles que pagavam mais. Mas isso não se assemelha com o nosso cenário hoje. E no final das contas, o que eles viam é, os ímpios continuam prosperando. Vocês percebem que esse panorama de um versículo e meio é uma caricatura da história da humanidade?
Desde que o mundo é mundo, a gente deixou de vivenciar alguma coisa dessa que foi narrada aqui? Conflito, violência, a justiça não sendo justa, a impiedade prosperando. O problema é que diante dessas queixas e dessas mazelas, o Senhor traz uma palavra, uma revelação, uma resposta a Abacuque, que a gente precisa, na noite de hoje, assimilar ela com muito discernimento. Lê comigo a partir do verso 5. Resposta do Senhor. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem. Pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhes fossem contado. Estou trazendo os babilônicos, em outras versões os caldeus, nação cruel e impiedosa que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem. É uma nação apavorante e temível que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Os seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como aves de rapina que mergulham para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis, zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistas. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus, Deus minúsculo, a sua própria força. A resposta que Deus está trazendo para Abacuque é: fique tranquilo, Abacuque. Eu estou trazendo um povo extremamente violento, que não tem nenhuma ética nem moral, que não tem princípios e valores, que a lei é aquela que eles fazem de acordo com o seu próprio umbigo, que o seu próprio Deus são eles mesmos. Essa nação vai pôr ordem em Israel. E essa resposta é uma resposta que ninguém espera. O que o profeta está pedindo é para que viesse um tempo onde a violência cessasse. O que o profeta está pedindo é que viesse um tempo onde a justiça reinasse. E a resposta de Deus é: fique tranquilo que esse tempo vai chegar. Mas para que esse tempo venha, eu vou trazer uma nação mais violenta, mais injusta, mais opressora. E é nessa hora que a gente fica na dúvida: será que vale a pena orar por algumas causas? Porque, meus irmãos, essa não é a resposta que a gente espera, nem é a resposta que a gente quer. Só que existe o processo da lei da semeadura. E esse processo, a gente vai sempre colher tudo aquilo que a gente plantar. E nessa dinâmica, quando Deus escolhe a nação de Israel para ser o seu povo e disseminar um reino de paz, de bondade, e esse povo se corrompe trazendo violência e injustiça, esse povo vai ter que semear, vai ter que colher tudo aquilo que plantou. E a maldade vai alcançar esse povo. E é por isso que vem os babilônicos. E nesse momento, então, o coração do profeta fica em crise. Espera aí, Deus. Como é então que o Senhor vai trazer um povo mais cruel? Como é que o Senhor vai estabelecer justiça usando ímpios como instrumento? E meus irmãos, todos, querendo ou não, acabam sendo instrumentos nas mãos do Senhor. O homem mais vil, mais carrasco, mais impuro, mais profano, mesmo ele, pode ser um instrumento nas mãos do Senhor. Isso não quer dizer que ele vai desfrutar das benesses do Senhor, mas que ele vai ser usado como instrumento, sim vai. E o que me chama a atenção nesse texto é porque o que o profeta está recebendo como uma resposta talvez seja antagônico àquilo que ele queria. E muitas vezes eu e você
clamando ao Senhor, buscando direcionamento, buscando justiça, enfim, buscando aquilo que a gente está buscando, recebemos respostas que são contrárias àquilo que estamos pedindo. E a gente fala, peraí, Deus, se antes eu estava duvidando que o Senhor estava me ouvindo, e estava duvidando se o Senhor estava agindo, agora a sensação que o profeta começa a vislumbrar é, o Deus está contra a gente. Ele agora está se colocando na posição quase que de inimigo. E ele começa então a fazer novos questionamentos. Olha essas novas queixas do profeta Abacuque, versículo 12. Tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Em outras versões, na tradução vai dizer, nós não morreremos. Continuação diz, Senhor, tu designastes essa nação para exercer juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplique o castigo. Teus olhos são tão puros que não suporta ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras o perverso? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes no mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa os seus anzóis, apanham em suas redes e nela os arrasta. Então, alegrem-se e exultem. Por essa razão, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua honra, pois, graças à sua rede, vivem em grande conforto e desfrutam iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Aqui, o profeta nos apresenta mais 4 perguntas. Ele vai construindo a sua pergunta de uma maneira muito retórica. Ele começa falando sobre os atributos do próprio Deus. O Senhor que está me respondendo, não é o Deus eterno? O Senhor que está me respondendo, não é o Deus que é santo, que é puro, que não tolera maldade? É como se ele estivesse se certificando. Peraí, eu estou falando com a pessoa certa? É o Senhor Deus, que é eterno, que é santo, que é rocha, que não... Por que o Senhor contempla os perversos prosperarem? Por que o Senhor permite que os ímpios devorem os justos? Essa é a pergunta dele aqui agora. Se o Senhor é tudo isso, parece ser incongruente. Parece que não se encaixa a ideia de um Deus bondoso, amoroso e justo, que permite que os maus prevaleçam, pelo menos por algum momento. Isso começa a mexer com o coração de Abacuque. Mas ele termina toda essa sua queixa fazendo uma pergunta. Senhor, isso vai continuar desse jeito? Eles sempre vão vir com essa rede de arrasto e vão levar todo mundo? Eles vão agir sem misericórdia sempre? E essa é a sua grande pergunta. E diante dessa pergunta, ele decide se colocar na posição de sentinela. No capítulo 2, verso 1, ele diz, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. O que é que ele está fazendo? Ele entendendo que uma nação haveria de invadir Israel, ele decide subir na muralha, como aquele que era o sentinela da cidade, que alertava a cidade do perigo, aquele que veria primeiro o que iria acontecer. E na verdade, quando aconteciam movimentos de invasão, ficava alguém lá em cima, e sempre vinha alguém correndo dizendo que vinha um exército invasor, alguma coisa do tipo. Então ele está na posição, dizendo assim, olha, se eles vão vir, eu vou ficar na posição de muralha, e é como se o próprio Deus fosse ser esse rapaz que vai trazer o recado para ele, para que ele pudesse alertar o povo. E ele se coloca então naquela posição, aguardando a resposta do Senhor. Diante desse movimento de Abacuque, hoje é só a primeira parte, dessa série, a gente conclui ela na próxima quarta. Eu queria destacar 2 coisas que são extremamente importantes, para quando a gente se sente perdido, para quando a gente se sente desnorteado,
para quando a gente tem a sensação de não ser ouvido, de não perceber a ação de Deus, para quando a gente tem a percepção de que os injustos prosperam mais do que nós. Duas ações de Abacuque devem nos inspirar no dia de hoje. A primeira: antes de qualquer ação, antes de você pegar qualquer causa e militar sobre ela, antes de qualquer ação sua para a resolução de algum conflito, apresente-se diante de Deus em oração. A vida do cristão, ela deve ser pautada em oração antes da ação. Tudo que nós temos que fazer, primeiro passa pela oração. Primeiro passa pela oração. Cada decisão, cada momento de conflito, se todos nós fizermos da nossa vida de oração a nossa principal fonte de saídas, a gente vai perceber que, por mais conflituoso que seja o dia, a gente continuará sendo, de fato, conduzido com mais esperança do que aqueles que não estão em oração. Porque a gente vai começar a enxergar algumas coisas que, por mais que sejam ruins, a gente sabe o desfecho delas. O profeta Abacuque, o profeta Jeremias e alguns outros profetas que vivenciaram esse ambiente de invasão dos caldeus, eles não clamaram ao Senhor dizendo: Senhor, não envia os babilônicos, nos poupa dos babilônicos. Eles começaram a clamar a Deus, pedindo para que Deus de fato estabelecesse a sua justiça, entendendo que aquilo haveria de ser bom. Mas eles só entendiam que aquilo haveria de ser bom futuramente, porque eles estavam em íntima comunhão com Deus por meio da oração. Quando nós estamos intimamente ligados com o Senhor em oração, nós não tememos a notícia má. Não tememos o diagnóstico negativo, ou no caso de alguns positivo. Nós não tememos isso, porque entendemos que temos um Deus que está indo à nossa frente, e que está guerreando por nós. Então a primeira lição que aprendemos com Abacuque é: busque a Deus em oração, não importa qual seja o seu dilema. Rasgue seu coração diante do Senhor, clame a Ele, não tenha vergonha de expressar suas inquietações. Segundo, depois que você orar ao Senhor, pedindo uma resposta, se coloque na brecha, se coloque numa postura de vigilância, se coloque na posição para receber a resposta. Tem muitas pessoas que oram pedindo uma resposta e nunca vão ouvir uma resposta, simplesmente porque nunca se colocaram disponíveis para ouvir uma resposta. Vamos pensar na nossa vivência. Algumas vezes eu já fui indagado por algumas pessoas com uma pergunta atrás da outra, e aí eu ia começar a tentar responder, uma vinha a outra, e aí no final eu descobri que aquela pessoa não queria resposta nenhuma, ela só queria perguntar. E a maturidade foi me fazendo entender que a gente não precisa ficar respondendo todo mundo que pergunta. Principalmente porque as pessoas querem mais perguntar do que ouvir respostas. E às vezes nós nos colocamos assim diante de Deus. Nós oramos, e na hora de ouvir, nós fugimos. Nós não buscamos. Se temos algo para aprender com o profeta Abacuque é: ore com sinceridade, mas se coloque em prontidão para ouvir a resposta. Se coloque na brecha para ouvir a resposta, porque a resposta vem. Pode não ser como você quer, mas a resposta vem. O Senhor não nos deixa sem resposta. E num culto como esse, que é um culto de oração, nós somos desafiados a vir a esses lugares quarta-feira após quarta-feira, trazer as nossas demandas, trazer as nossas queixas, e muitas vezes voltamos para casa com a sensação de que a resposta ainda não veio, o milagre ainda não aconteceu, a provisão não chegou, o cenário não mudou, e talvez tudo que eu e você estamos de fato precisando
não seja oração, mas seja prontidão para ouvir. Porque Deus talvez já tenha te respondido mais de uma vez. Mais de uma vez. E a gente aprendeu tanto a só perguntar, que desaprendeu a ouvir. O auge do texto de Abacuque, ele diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Essa era a convicção que estava no seu coração, antes dele receber a segunda resposta do Senhor. Sabe, eu queria te desafiar nesse momento, a mais do que orar ao Senhor apresentando a tua queixa, a se colocar com fé diante dele, dizendo: Senhor, nesse momento eu estou pronto para ouvir a resposta. Porque tem resposta que nós não recebemos, porque a gente não está pronto para ouvir. E meu amado irmão e irmã, por mais duro que seja o cenário, nós conseguimos suportar. O profeta Abacuque termina o seu texto exaltando Deus, dizendo: olha, pode todas as desgraças do mundo acontecer, eu vou continuar exaltando ao Senhor. Ele diz que a figueira pode não florescer, a oliveira pode não dar o seu fruto, a videira, as ovelhas serem extintas do curral. Ele pinta um cenário de terror, e ele disse: mas mesmo assim eu vou continuar fiel ao Senhor, porque ele conseguiu entender que de fato ele podia todas as coisas no Senhor que o fortalecia. E talvez hoje a resposta do Senhor para você seja só uma: não importa as adversidades, eu vou te sustentar, eu vou te fortalecer. Sabe por que Abacuque não temeu o dia mau depois? Assim como Jeremias e os demais? Porque eles sabiam que no meio da provação e no meio do castigo do próprio Deus, o próprio Deus se faz presente. Sabe quando um pai coloca um filho de castigo, bota o filho lá no quarto e diz: pense no que você fez e vai embora? Esse não é Deus. Sabe como é que Deus faz? Meu filho, vem cá, senta aqui. Você está de castigo, mas eu estou aqui com você. É um pai que não abandona o seu filho diante dos castigos da vida. Nós nunca seremos desapontados nem abandonados pelo próprio Deus. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. E esse é o seu momento com o Senhor. Não conheço a tua queixa, não sei o teu lamento, nem sei quanto tempo você espera uma resposta. Mas esse é o momento de orar e se colocar de prontidão para ouvir a resposta do Senhor. Se coloque em prontidão para ouvir a resposta do Senhor, porque Ele responde. Eu creio num Deus que fala. Eu creio num Deus que se revela. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos diante de Ti, Deus, perplexos com tudo que está acontecendo em nossa sociedade. O nosso coração, ó Pai, se escandaliza, vendo a maldade de homens que nos governam, vendo a injustiça de homens que deveriam exercer o direito, vê, Pai, a violência que se estabelece independente da classe social, independente, ó Deus, da formação. Pai, estamos escandalizados com a imoralidade sexual do nosso tempo, com a idolatria, com a depravação. Estamos escandalizados, ó Pai, porque mediante a tudo isso, há um glamour que tem tomado conta, Pai, de tudo aquilo que é imundo. E as pessoas hoje aplaudem, celebram. E temos visto, Deus, essa sociedade corrompida e perversa, bradando vitória diante do Teu povo. Nós não sabemos, ó Deus, como o Senhor estabelecerá a justiça.
Nós não sabemos quais são os dias que nos aguardam, se são dias de paz, se são dias de violência e guerra, mas o que nós te pedimos, ó Deus, é que o Senhor estabeleça a tua justiça sobre o nosso povo, porque cremos que a tua justiça vem acompanhada da tua misericórdia, da tua bondade, mas acima de tudo da tua presença. E por mais que os dias sejam maus, nós podemos contemplar que não estamos sozinhos nem desamparados. Deus, saindo dessa esfera macro que nos cerca, e pensando, Pai, individualmente, em cada dilema que o Senhor tem colocado à nossa volta, as portas que se fecham, as enfermidades que nos alcançam, os familiares que perdemos, Pai bondoso, o teu povo está cansado, estamos cansados, ó Deus, às vezes com a sensação de esgotamento, e temos clamado, temos buscado, e a sensação que temos, ó Deus, se assemelha com a de Abacuque. Às vezes é tão difícil entender que o Senhor está nos ouvindo, às vezes é tão difícil perceber a tua ação. Ó Deus, mesmo diante dessas dificuldades, nos ensina a estarmos prontos para ouvir a tua resposta. Nos ensina, Deus, a estarmos vigilantes. Nos ensina a viver por fé e não por vista. Nos ensina a depender de Ti, Deus. Nessa hora, Pai, os Teus servos e servas que aqui estão, clamando por uma resposta, que possam ouvir o Teu Santo Espírito bradar em seus corações, e que saiam desses lugares, ó Deus, convictos de que o Senhor não apenas responde, mas age em nosso favor. É no nome de Jesus que te oramos.